estará o mundo nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo? Os pós-tribulacionistas afirmam que a segunda vinda de Jesus acontecerá no final da grande tribulação, irá arrebatar e ao mesmo tempo será a segunda vinda de Jesus, onde todo olho o verá. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a Bíblia nos diz, Pastor Joel? O senhor pode nos ajudar? Sim, quero convidar você para ficar até o final desse vídeo, um vídeo muito interessante, muito relevante, então não pule nenhuma parte para que você seja abençoado. Olá, eu sou o Pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, que desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo hoje você vai aprender comigo como estará o mundo nos últimos dias e como será a vinda do Senhor Jesus. Bom, antes de falarmos sobre como estará o mundo nos últimos dias antes da vinda do Senhor Jesus, gostaria de dizer que tem muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas têm me mandado mensagens e eu estou aqui justamente para ajudar as pessoas a entender os momentos proféticos dos fins dos tempos antes da vinda do Senhor Jesus. Entenda comigo algumas coisas que irão acontecer nos dias finais antes da segunda vinda de Jesus. A Bíblia vai nos revelar a luz da palavra de Deus e não de acordo com aquilo que eu penso, porque aquilo que eu penso não importa para Deus. O que importa é o que está revelado e o que está escrito na palavra de Deus é o que acontecerá. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias eles irão viver normalmente. Talvez não era isso que você esperava ouvir, mas é assim que a Bíblia diz que as pessoas vão viver nos últimos dias. Isso pode ser provado à luz da palavra de Deus? Eu posso dizer que sim, isso pode ser provado. A Bíblia vai dizer que Pedro irá responder no segundo livro, capítulo 3, do versículo 4 até o 6. Está escrito assim, que nos últimos dias viriam escarnecedores falando: onde está a promessa da sua vinda? Porque tudo está como desde o princípio. Bom, o texto está falando claramente que tudo estará nos últimos dias, como desde o princípio. E eles, inclusive, estavam perguntando para os crentes, dizendo assim: vocês não falaram que Jesus voltaria? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque tudo está como desde o princípio. Então nós vamos ver que nos últimos dias eles viviam normalmente, que tudo estava como desde o princípio. E eles estavam agora indagando eles e perguntando: cadê a promessa da vinda de Jesus? E nós sabemos que isso iria acontecer nos últimos dias. E deixa eu perguntar para você: você já foi indagado por alguém dizendo assim: você não falou que Jesus está voltando? E ele não voltou ainda. Eu gostaria de convidar você que tem pregado, você que tem falado do amor de Deus, você que tem falado que Jesus está voltando, e você que já talvez teve essa experiência, como eu, pastor Joel, já tive essa experiência, de pessoas chegar até mim e falar assim: bom, mas você falou que Jesus estava voltando e até hoje ele não voltou. Se você já teve essa experiência, gostaria de convidar você para escrever aqui nos comentários: pastor Joel, já tive essa experiência. Pessoas chegaram até mim e falaram assim: você não falou que Jesus estava voltando? E cadê o Senhor Jesus? Isso foi profetizado pelo profeta, pelo discípulo, pelo apóstolo, pelo homem de Deus. Pedro, ele disse: nos últimos dias, muitos viriam escarnecendo, falando desta promessa da sua vinda, da vinda do Senhor, pois tudo está como desde o começo. Olha só, então a gente vai ver que neste momento as pessoas estão escarnecendo, brincando, zombando. É isso que eles estavam fazendo, porque tudo estava como desde o princípio. Também nós vamos ver no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 38. Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, destruindo o mundo, estava tudo normal. É isso que eu acho interessante na palavra do Senhor. Porque quando a gente vai para a internet, a gente vê muitas pessoas falando que primeiramente haverá grandes desastres e toda a humanidade vai morrer, e depois no final da grande tribulação, depois de desastres onde muitas milhares e milhares de pessoas morrerão, é que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada e pelas revelações que foram dadas através de Jesus, ele vai falar como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento,
até o dia que Noé entrou na arca, destruindo todo o mundo. Meus irmãos, assim também estamos vivendo hoje. As pessoas, elas estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, comprando terrenos, construindo casas, e as pessoas não estão percebendo. E nós, eu, você, que cremos no Senhor, nós estamos construindo a nossa arca, estamos nos preparando, porque muito em breve a palavra do Senhor há de se cumprir e Jesus voltará. Interessante que quando Noé e a sua família entram dentro da arca, somente então é que o Senhor vai mandar o dilúvio para destruir toda a humanidade. Então entendemos que Noé é um símbolo da igreja, que a arca é um símbolo do céu. E quando então o Senhor agora ele nos tira dessa terra e nos coloca dentro da arca celestial, é que o Senhor agora derrama o dilúvio da sua ira. Ele derrama então a ira sobre todos os moradores da terra, sobre todos aqueles que aqui estiverem. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 29, nós vamos ver no mesmo sermão profético de Jesus, agora contado por Lucas. Ele vai dizer como foi nos dias de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha só que interessante como estaria o mundo nos últimos dias antes que o Senhor viesse. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Estavam vivendo normalmente? Estavam vivendo normalmente até que Ló e a sua família foram tirados e então é que o Senhor fez chover fogo do céu. E nós entendemos que Ló é um símbolo também da igreja e que Deus primeiramente tira Ló e a sua casa e coloca eles em um lugar seguro. Somente então é que Deus derrama agora a sua ira sobre os povos rebeldes. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, algo interessante. Os pós-tribulacionistas dizem que nós vamos passar pela grande tribulação e que haveria uma série de eventos. Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que haveriam 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Isso, se você for para o vídeo que eu fiz, onde eu falo sobre o seguinte, o título do vídeo é Estamos na Grande Tribulação? Veja, vá lá e olhe esse vídeo, porque ali eu falo como será de fato a grande tribulação. E quando o Senhor Jesus está falando dos últimos dias, eu não vou ver os 7 selos, eu não vou ver as 7 trombetas e eu não vou ver também as 7 taças da ira de Deus. Deixa eu perguntar para você, você já leu o livro de Apocalipse? Do capítulo 5 até o capítulo 18, quando fala de como será a grande tribulação, a Bíblia diz que quando terminar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, todo mundo vai estar destruído e envolvido por fogo, e os moradores da terra irão morrer de fome, de sede, irão estar totalmente destruídos e a morte impedida de matar os seres humanos. Aí eu pergunto, e a igreja estaria no meio disso? Deixa eu perguntar para você, seja sincero, para que Cristo morreu na cruz se nós deveríamos pagar as consequências dos pecados? Pois a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que antes que tudo isso aconteça, antes que a grande tribulação dê início, primeiramente o Senhor, nosso Deus, vai tirar a sua igreja. Antes que a grande tribulação dê início, primeiro o Senhor arrebata a sua igreja, e após arrebatar a sua igreja, é que o Senhor começa a trabalhar com o povo judeu, e depois que passar 3 anos e meio de falsa paz, inicia-se então um período de grande tribulação, onde tudo que está sendo reservado, toda a ira de Deus vai ser derramada. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Você que chegou até esse momento do vídeo, gostaria de convidar você para deixar o seu like e também para deixar aqui embaixo o seu comentário dizendo: o Senhor Jesus não me destinou para a ira, mas para a salvação. Eu fui resgatado. Hoje eu tenho paz com Deus e estou em comunhão com o Senhor. Escreva aqui embaixo. Eu quero ler e quero me alegrar juntamente com você. Pastor Joel, prova então com outros textos na Bíblia que a igreja não passará pela grande tribulação.
Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 28, onde diz que Jesus virá. Jesus que nos salvou, ele virá novamente agora para nos resgatar. E ele vai vir para aqueles que estão aguardando nele. Assim também Cristo foi oferecido uma vez em sacrifício para tirar o pecado de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Eu vou repetir a parte final onde diz, mas para salvar as pessoas que estão esperando nele. Falando naturalmente do arrebatamento, dizendo que aqueles que estão aguardando e estão esperando nele é que serão vistos e serão arrebatados pelo Senhor. Jesus disse para nós orarmos e vigiarmos para escapar de tudo que está para acontecer. Ou seja, ele deixou muito claro que haveria um momento de grande tribulação, mas se nós orássemos e vigiássemos, a gente não iria passar por esse momento, mas iríamos escapar deste momento. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poder escapar de tudo o que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Olha só que interessante. O Senhor está nos chamando à vigilância e à oração para que a gente possa escapar desse grande momento de aflição que haveria de vir nos últimos dias. Quando nós vamos agora para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que nos salva da ira, do castigo que está por vir. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Olha só que interessante. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto, Paulo estava falando naturalmente aqui do arrebatamento, que através do arrebatamento nós iríamos ser livres agora do castigo que seria derramado logo após nós sairmos desse mundo. Haveria um castigo que seria derramado, assim como foi com Noé. Noé foi tirado e Deus derramou dilúvio. Ló foi tirado, ele e a sua família, assim como Noé e a sua família, e então Deus derramou e fez chover fogo do céu e enxofre. Assim também será com a igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança? Por isso também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Aqui está muito claro, meus irmãos, no texto que ele fala o seguinte: o Senhor, ele deu para a igreja uma condição. Qual é a condição? A condição para escaparmos da grande tribulação é se submeter, é obedecer à sua palavra. Se nós guardarmos a sua palavra, ele nos guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os habitantes da terra. Então a Bíblia não fala de livrarmos na hora, mas é livrarmos da hora. Aqui está deixando muito claro que ele iria nos livrar antes que tudo isso acontecesse. O Senhor iria nos arrebatar, iria nos guardar da hora da provação que haveria de vir sobre todo mundo. E a Bíblia diz que seria um momento de grande tribulação como nunca houve e nunca jamais haverá. Eis aqui a importância, então, de recebermos a Jesus e de servirmos ao Senhor e de sermos fiéis a Ele até a morte. Que Deus abençoe a sua vida. Você que chegou até aqui e que você ainda não deixou o seu like e o seu comentário, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo.